Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 8 de março de 2025, Dia da Mulher. Sejam, parabéns a todas as mulheres. Hoje, 1109 dias de conflito entre Rússia e Ucrânia, pelo menos nessa etapa, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá em Kursk, tá? Mais avanço russo em Kursk. Falar sobre mais bombardeios em áreas importantes e relevantes. Teve avanço ou na realidade teve a confirmação ucraniana no setor lá de Pokrovsk, né? E vou tirar uma dúvida que muito recorrente aqui. Afinal, quantos russos avançaram? Quantos quilômetros quadrados foram? Qual a porcentagem real? Que todo mundo diz, é por volta de 20, é 23, é não sei quanto. Quanto é de fato? Criei uma planilha, montei um gráfico com planilha e tudo e vou mostrar com exclusividade para você. Daqui a pouco vamos ver na sequência tudo e encerramos ou quase encerramos, né, com essa parte da planilha. Afinal, qual é a parte ocupada? É um valor aproximado, mas você vai ter uma ciência aproximada de como é que está a situação. Dito isto, vamos ao que interessa, vamos para o fronte. Sim, lembra de curtir, inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve, é rápido, fácil, né? E também se tornar amigo do canal. Tem na descrição aqui uma forma de você se tornar amigo do canal, tá? Também tem aqui, ó, o QR Code. Vou deixar aqui o QR Code. É uma forma, também vai ter, tá no link ou tá aqui no QR Code, às vezes você tá na TV, né? E é uma forma mais simples de ajudar o canal, tá? Eu agradeço a todos que todos os dias, praticamente todos os dias, tem alguma colaboração. Isso ajuda muito, não importa o valor, importa é você estar ajudando. E se não puder ajudar, ajuda assistindo, ajuda curtindo e mandando o link para mais pessoas. Vamos lá. Vamos falar sobre Kursk primeiro, né? Eu vou trocar até de mapa aqui, tá? Gosto de estar olhando o mapa aqui, o Division, enfim. Neste mapa, observe o que é que está acontecendo. Na região norte da área ocupada, os russos mais uma vez avançaram. Eu vou até colocar aqui até em destaque. Aqui, ó. Vou colocar em destaque para mais fácil. Primeiro, deixa eu tirar o zoom só para confirmar aqui, ó. Primeiro teve um avanço russo. A confirmação russa, né, rumo a Sumi, como eles dizem, é que o engraçado é que às vezes algumas notícias que aparecem aí dizem rumo a Sumi, não sei o quê. Tá um pouco distante ali de Sumi, tá? A Sumi tá lá abaixo. Mas é dentro do território ucraniano e vamos analisar agora em termos topográficos primeiro, né? Que eu tô gostando muito de analisar com vocês. Eu só costumo fazer essa análise sozinho. Vou mostrar aqui para vocês o possível caminho. Perceba que, em termos de curvas de nível, né, de território, nós temos um rio aqui que, de uma certa forma, interfere um avanço nesse sentido aqui, tá? De vir para cá. Vou tirar mais um pouquinho o zoom para ficar mais fácil. Deixa eu deixar assim. Eu vou riscar. Então, um avanço neste sentido aqui nesse momento está um pouco mais difícil por parte dos russos por conta do rio, tá? Nada impede que eles façam um movimento desse sentido aqui, ó, vindo do norte. Aí tudo bem. Mas para passarem aqui pelo rio é mais difícil, né? É mais complexo. Então provavelmente vão seguir a curva de nível. Olha a curva de nível aqui, ó. Vão tentar seguir essa curva de nível, tá? É possível que avancem rumo à estrada nesse setor aqui, fazendo esse zigue-zague na curva de nível, acompanhando essa curva de nível que tem aqui. E até se preparando, tentando se esgueirar aqui nessa agrupamento de árvore que tem aqui, né? Então, são possíveis caminhos interessantes e relevantes dos russos desse setor fazer esse movimento. Eu vou até trocar aqui, ó, de mapa. Vou colocar esse outro aqui que tem uma resolução diferente. Mais um zoom para você ver. Então tem as linhas de árvores, como eu estava dizendo. Então é possível fazer esse zigue-zague
e se protegendo nessas linhas de árvore. E uma hora é proteção para a Ucrânia, depois passa, quando à medida que eles avançam, passa a ser proteção para eles, tá? Então tem essas colunas aqui, ó, se você observar bem, de árvores, ó. São plantios que o pessoal vai deixando, ó, mas tudo isso agora, ó, são cercas vivas que terminam funcionando como proteção, como caminhos de proteção. Tudo isso que eu estou riscando são áreas de possibilidades, né, de se esgueirar, digamos assim, os ursos ficarem se esgueirando. Tá? Então tem essa. No outro mapa dá para perceber melhor, né? A questão da imagem. O que mais que nós temos? Aí nós temos um avanço aqui, ó, na parte mais norte. Todo esse setor aqui, que inclusive foi notificado oficialmente, tá? Novaya Sorokina, Malai Loknia, todo esse setor foi oficialmente confirmado. Deixa eu trocar aqui de mapa só para ler a notícia, só para confirmar. O Ministério da Defesa russo. Vou colocar aqui no segundo local. Essas 3 localidades de uma vez só. O russo reivindica o controle de Staraya Sorokina, Nikolaeva e Viktorovka na região de Kursk. Então, todos esses 3 setores aqui, ó, percebam que o rio. Isso é uma ferrovia, tá? Isso, ó, só para deixar claro. Isso aqui em amarelo é uma rodovia. Isso aqui é a rodovia. Isso aqui são trilhos de trem, né? Aqui é o rio. Então, os ursos chegaram nesse trecho aqui. Tá? Só para deixar bem claro o que é cada uma dessas coisas. Deixa eu trocar agora de imagem aqui, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Este setor aqui, os russos aparecem como conquistado, tá? E que tem como limite, a região limítrofe, deixa eu trocar aqui para topográfico, exatamente rio, ferrovia, ó, como você tá vendo aqui, e essa área mais alagada, tá? Em todo esse trecho, a parte mais limítrofe dos russos, basicamente, se observarmos, né, observarmos em todo sentido, tá sendo o rio. Esse rio aqui é que tá fazendo o limite. Então, por isso que os russos precisam começar agora a avançar, tá? Entre rio, por exemplo, entre a ferrovia e o rio, esse outro rio aqui. Então, existem outras possibilidades dos russos avançarem, tá? É como se tivessem chegado ao limite mesmo, viável, e que agora, para poder acelerar, eles vão ter que fazer esse movimento beirando, tá? No caso, entre um rio e outro, entre esse rio e esse outro rio, e avançarem nesse sentido, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, para facilitar o entendimento. Então, eles vão ter que fazer o movimento entre rios, movimento meso, como, né, como costumam dizer. Então, todo o movimento cis, ou seja, todo o movimento que acontece aqui nesse setor, movimento cis do rio, eles já conquistaram. Agora precisam focar no setor trans, que é o do outro lado, é o lado oriental, tá? E aí precisam fazer, normalmente são nomenclaturas utilizadas, tá? E aí vão fazer o chamado mesorrios, né? Vão focar entre um rio e outro e avançarem nesse sentido. Até porque já tem informes dizendo que, como eu já trouxe em outros vídeos, tem tropas ucranianas aqui e tem tropas ucranianas mais ao sul aqui um pouquinho. Tem um informe, eu só vou dizer, ó, isso aqui é uma, deixa eu trocar aqui de... Tem um informe rolando, mas eu não sei até que ponto isso é real ou não e de onde é que está vindo. Eu só sei que chegou o informe dizendo que russos estavam avançando rumo a Sudza. Agora, a partir de onde? Não sei se é mais um exagero quando dizem que russos estão indo em rumo a Sumi por terem avançado 1 quilômetro, né? E eu não sei se é mais um desses exageros ou se de fato eles conseguiram perfurar em algum setor aqui e estão entrando em Sudza. Não sei, não dá para informar
assim, com precisão, só sabe que começou. Enquanto eu estava começando a me preparar aqui para gravar, saiu esse informe, tá? Só para deixar bem claro. Dito isto, vamos para outro setor aqui, que é comentar sobre o avanço russo em Pokrovsk. A confirmação, né, na realidade, lembrando que esse mapa é o Divigen, que é um mapa russo, de origem russa, confirmando, ó, isso aqui em azul, é a área que, de fato, os russos conseguiram avançar em Uspenivka, o Dakhne aqui, tá? E Uspenivka, que é esse setor aqui. Que é exatamente o trecho que eu já vinha comentando desde 1 de fevereiro. Imagina só, desde 1 de fevereiro, ucranianos começaram a aumentar a movimentação, tá? Neste sentido aqui, eu vou repetir, sempre tá repetindo, porque esse movimento tríplice aqui, desde 1 de fevereiro, depois que houve a troca, era o general Sisk e foi trocado pelo general Drapat para ficar responsável por esse setor Pokrovsk. Desde esse período, houve mudanças de transferências dos reservas, fizeram algumas mudanças. Basicamente mudaram o formato de troca. Hoje, os ucranianos, em quase todos os setores, estão aproveitando o momento em que os russos fazem essa movimentação de troca, né, de turnos. Essa movimentação de troca de reservas, que normalmente tem sido sábado e domingo, por isso que sábado e domingo tem ocorrido menos trocas de terras, né, de posição, porque é um período em que semanal praticamente, em que os russos estão fazendo essa movimentação, essa rotação, esse rodízio. Os ucranianos, quando o Drapat entrou, final de janeiro, início de fevereiro, quando assumiu, ele aproveitou a rotação russa para também fazer a rotação russa, porque Sisk estava aproveitando para atacar, mas não estava funcionando. Por quê? Quando os russos estavam no seu ápice de ataque, era quando os ucranianos estavam tentando fazer a rotação. Isso quando conseguiam. Então o que está acontecendo? Na hora que os russos começam a rotação, os ucranianos começam também. Então todo mundo troca de posição, pegam corpos também. Meio que virou um mini cessar-fogo de algumas horas, ou de alguns momentos durante o dia. O Drapat mudou esse sistema, mudou o sistema logístico também, tá? O tipo de apoio mudou e colocaram uma quantidade maior de reservas em Pokrovsk e em Toretsk. Em Toretsk colocaram Azov, né, o regimento Azov, para avançar, para ser responsável pelos avanços, pelos assaltos, né? Pelo que deu a entender até o momento, os russos manjaram agora de onde é que os ucranianos estavam vindo, que eram de duas minas principais, uma ao norte, uma ao sul. Não tem esse papo que estava vindo de oeste a leste, era uma mina ao norte e uma outra mina, uma falha que tinha de defesa ao sul, tá? E eles tentavam fazer esses assaltos constantes. Já foi teoricamente controlado, estão tentando novos testes. Tem esse setor que basicamente está sendo saturado por soldados. Basicamente, os soldados russos estão sendo empurrados pelo volume de reservas aqui. Tá? Todo aquele papo que os ucranianos de vez em quando falam, que lá em Kursk teve um período em outros setores, os russos vão avançando sem ter pena de mortes e coisa do tipo, está acontecendo isso com as ordens de Drapat. Custe o que custar, você tem que avançar. Custe o que custar, você tem que. Essa história de custe o que custar, você tem que manter a posição. Isso desde Bakhmut, ou antes disso. E esse fator, esse modus operandi ucraniano tem permanecido. Por isso que os russos estão avançando mais lento e também está tendo uma mortandade maior do lado ucraniano, porque os ucranianos não estão recuando. Raramente se vê recuos ucranianos. Normalmente se vê massacre. Ah, os ucranianos são mortos porque vão ficando sufocados, vão ficando sem defesa, eles não têm força suficiente de romper barreiras e estão morrendo. Mas enfim, então este setor tem avanço então ucraniano aqui, beleza? E aí onde entra só mais uns informes aqui rapidinho, e aí eu trago a informação sobre
é que tá a posição, né? Quantos quilômetros quadrados é que de fato avançou ou não, e coisas do tipo. É, dos informes que tem, mais uma vez, ataques russos em toda a linha de frente, bombardeios padrão, estilo bombas FAB 500, tá? São as bombas planadoras mais comuns que estão sendo utilizadas no front. Então é uma bomba bem comum que os russos têm utilizado. Deixa eu mostrar aqui, o pessoal sempre, mostra. Toda vez que fala em equipamento, mostra. Olha, não dá tempo toda vez eu ter que estar mostrando. Senão os vídeos vão ficar gigantes aqui, ó, enormes, para estar preparando também, muitas vezes, e principalmente estar mostrando, tá? Fica mais difícil aqui, eu mostrar, por exemplo, é mais ou menos aqui, abrir imagem, uma nova guia. É algo como isso, tá? É um kit que eles colocam, é um kit planador que faz com que essas bombas FAB consigam planar e mudar um pouco de posição e atingir alguns alvos, tá bom? Então, basicamente, essas são as bombas, as principais bombas utilizadas pelos russos nesse momento em vários bombardeios. No informe ucraniano, aquele informe sempre interessante, foram 79 drones abatidos. Então, por volta de 100, cento e poucos drones devem ter sido enviados pelos russos. Um míssil de cruzeiro durante a noite foi abatido também. Os russos fizeram um testezinho de míssil de cruzeiro. Não tem mais outro detalhe se os russos lançaram mais de um míssil de cruzeiro, mas baseado nas imagens, dá a entender que sim, teve mais de um míssil de cruzeiro. Ó, essa aqui é em Dobropilha, região de Donetsk, após o ataque de ontem ao centro da cidade. Já foram 11 mortos e 30 feridos. Você percebeu o modus operandi russo? Quem acompanha o canal aqui vai perceber. Olha essa imagem de novo. Então, esse ataque foi em onde? Num prédio, aparentemente residencial. Pessoal, usando a lógica, o que provavelmente tem num prédio, entre aspas, residencial, é que boa parte da população já recuou, já não estão mais no local. Só na parte mais rural é que tem presença os mais idosos, né? Coisas desse tipo que são mais teimosos, digamos assim, quererem sair da sua terra, ou que são até pró-Rússia e dizem que vão ficar lá para serem libertados. Então tem muito isso. Esses prédios aqui são ocupados normalmente por mercenários, tá? Sempre são locais que são um pouquinho melhor. Normalmente são mercenários ou convidados, entre aspas, vamos chamar assim, da OTAN. A especialista, por exemplo, o cara é especialista em Patriot, tá? Apesar de terem os soldados ucranianos terem treinamento, muitas vezes tem que ter um especialista para isso. Ou então, ó, tem um especialista no uso de javelins, ou javelins, né? Que são aqueles sistemas lá, estilo bazooka. Ou então tem um cara, enfim, tem um cara especialista em radar, especialista nisso, naquilo outro. Esses especialistas ficam dando treinamento aos soldados ucranianos, ou muitas vezes até operando o equipamento para ter uma precisão maior. E eles ficam em alojamentos desse tipo. Então, quando você vê um ataque dessa natureza, provavelmente foi focando no pessoal da rotação, né, que estavam descansando ou que estavam se preparando para fazer a troca de turno, né? E aí aconteceu este incidente aqui. Teve outros incidentes de bombardeio, tá? Em Odessa, mais uma vez. Em Odessa teve, tá? Próximo a Kherson, teve alguns bombardeios interessantes, né, que chamam a atenção. Provavelmente relacionado a... Tem dizendo que foi bombas planadoras, então foi bombas FAB que foram utilizadas, tá bom? E teve o ataque... Aqui. Teve um ataque ucraniano neste setor aqui, bem mais ao norte, lá no refinaria de petróleo Kinef, região de Leningrado. Fazia uns dias que os ucranianos tinham feito ataques, né? Voltaram a atacar de novo, né? Explosões foram relatadas também em Poltava, tá?
dos drones lançados. E é aquilo que eu falo, né? Eles informam que foram 79 drones abatidos, né? Gerando 2. E um míssil balístico conseguiu, né? Conseguiram destruir. Mas outros tantos não foram destruídos. Enfim. Sobre o que acontece? Olha a planilha. Eu falei uma planilha que eu montei, tá? Para mostrar a área ocupada russa, de forma direta ao ponto, sem mais nem menos. Eu peguei os dados do Deep State, lembrando que se for seguir ao pé do Deep State, existe uma margenzinha um pouquinho maior, tá? Os russos provavelmente estão ocupando um pouco mais, devido ao delay do Deep State. Mas é uma fonte de dados que, para esse nível de tamanho, é interessante analisarmos. Resumindo, separei tudo. Deixa eu tirar aqui o QR Code daqui. Ó, então tá aqui os dados. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Ó, num zoom, um pouco ainda, um pouco mais de zoom. Crimeia, 27 mil quilômetros quadrados. Kherson barra Zaporizhia. Só mostrando aqui, ó, no mapa. Vamos lá. Crimeia. Kherson barra Zaporizhia. Esse trecho aqui, ó. Aí depois, Kurakov. O trecho Kurakov até Toretsky. Quando você vai de Kurakov, que fica mais ou menos aqui, e mais acima, até próximo a Toretsky. E assim vai. Severodonetsk, que é a capital de Lugansk. Kharkiv 1, Kharkiv 2. O que é Kharkiv 1, Kharkiv 2? Esse avanço aqui, ó. Esse pequeno avanço que tem russo aqui ao norte e nordeste de Kharkiv, tá? E o Donbass. O Donbass é o que existe oficial, né? Toda essa área que é ocupada, Lugansk e Donetsk, que existe. Quando junta tudo isso, ó, os russos ocuparam 112.327 quilômetros quadrados. Eu saí do meio, vim pra cá. Então, os russos ocuparam 11.200 de uma área da Ucrânia de 603.628, o que vai dar uma porcentagem ocupada de 18,6%. 18,61% para ser mais exato. Se eu fizer o cálculo sem a Crimeia, Crimeia que está aqui, ó, supondo que... Opa! Cálculo sem Crimeia. Tem Crimeia em tudo, tá? Tem Crimeia em tudo. Então daria uma ocupação de 14,77%. Então toda vez, era só que só tirar uma dúvida. Então toda vez que se falam alguns valores aí, é por volta de 20%, é exatamente considerando então Crimeia nesse cálculo. O que é que eu vou fazer? Semanalmente eu vou estar pegando aqui, atualizando a planilha e trazendo para vocês a mudança, o que estava antes, o que estava depois, baseado no dia, a partir do dia 7. O cálculo está em cima do dia 7 do 3 de 2025. E não, porque não do dia 8? Porque o dia 8 ainda não encerrou, tá? Então a data base, então não dá para colocar aqui não. Depois eu coloco em outro local aqui, mais em cima. Eu crio uma linha só para colocar a data base, tá? A data padrão. E aqui, ó, exatamente, vou tirar só o zoom. Exatamente, deixa eu voltar aqui, deixa eu vir para cá, para minha posição. É planilha não, desculpa, o gráfico mostrando então que em termos de porcentagem, o setor Kherson Zaporizhia foi a área mais ocupada. E aí o que é que eu vou fazer depois? Eu não consegui os dados oficiais, eu estou coletando ainda os dados oficiais. Depois eu vou fazer um outro comparativo, tá? Qual é o outro comparativo? Pablo, olha, Lugansk, falta quantos por cento? Olha, falta 1%. O Oblast de Donetsk ocupou, entendeu? Eu vou avançar nesses dados, que eu sei que vocês já iam perguntar. Ah, mas se for por cada Oblast? Como é difícil conseguir alguns dados oficiais, então eu vou captar esses dados oficiais. Vou ter que fazer uma mágicazinha, vou ter que voltar nos meus tempos de universidade para criar mesmo o contorno do mapa. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer isso,
tá? Mas eu vou ver se eu consigo fazer. E aí não vai dar para fazer, talvez, semanalmente, tá? Eu vou tentar bolar alguma coisa, porque é aquilo que eu falo. Como não existem dados oficiais de avanços, esses dados vão ficando mais difíceis de se conseguir. Mas eu vou fazer um aproximado para dizer, olha, falta tantos por cento do Oblast de Kherson, tantos por cento de Zaporizhia, tantos por cento de Donetsk, enfim, e assim sucessivamente, tá? Aos poucos eu vou trazer essa informação. Só uma outra curiosidade, antes de encerrarmos aqui. A área ocupada está em 337,27. Dias atrás estava bem mais, tá? Então, neste momento, agora, 337,27. O que eu vou fazer? Eu vou, inclusive, fazer um comparativo dia 1 de janeiro, por exemplo. Como é que estava a situação dia 1 de janeiro e como é que está a situação agora. Depois eu vou gravar um vídeo só fazendo esses comparativos com as planilhas, com os cálculos. Então, calma que eu vou depois. Eu sei que são todas as perguntas que vocês costumam fazer e eu vou estar trazendo. Então, hoje em Kursk, os ucranianos ocupam cerca de 337,27 quilômetros quadrados, tá? Só para, enfim, trazer isso. Se quiser trazer alguma opinião, sugestão sobre os vídeos, deixa o comentário aqui abaixo. Também lembra de ajudar o canal curtindo, se não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ajudar de outras formas como Live Pix, que tem aqui abaixo, você coloca qualquer valor pro Pix, e ninguém fica sabendo, né, quem fez o quê, como, onde, por quê. Eu não tenho acesso aos dados de vocês. E também você pode ajudar utilizando o Amigos do Canal, que você termina com antecedência muitas vezes, sabendo o que está acontecendo de bastidores. No mais é isso, valeu, grandíssimo abraço e fui.